O versículo está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, e nos diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E Emmanuel intitula o seu comentário A Esmola Maior. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje do Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos tratar de uma temática de suma importância para os nossos dias, que é a maneira como nós devemos agir diante daquelas situações em que nós observamos no cotidiano de pessoas que passam por escassez, limitações financeiras, de recursos, e a gente vê pessoas que estão nessa situação e isso compadece o nosso coração, a gente se sente emocionado, motivado a auxiliar, e é importante que nós tenhamos essa disposição de auxiliar esses que passam por situação de dores, de sofrimento, às vezes com os recursos financeiros, com o recurso de tempo, o recurso financeiro não só na forma do dinheiro, mas também na forma de alimento, na forma de educação, na forma de oportunidades. Ou seja, a gente pensa nessa maneira de doar algo para os outros daquilo que nós temos, a fim de minimizar-lhes o sofrimento, e isso é de suma importância. E para que a gente possa entender a relevância desse tema, a gente às vezes pensa somente no auxílio às pessoas que sofrem com essa constatação de alguém que está com um sofrimento visível e naquele momento a gente, condoído internamente, a gente se move na direção do outro. E essa de fato é uma atitude bastante louvável sempre que a gente consegue auxiliar o outro que está em situação pior do que a nossa e nós podemos minimizar-lhe o sofrimento, a penúria, a escassez. Acontece que quando a gente pensa nessa nossa atitude, nessa esmola, não só do ponto de vista financeiro, mas de tempo, existe uma outra forma da gente também auxiliar as situações de sofrimento, de dificuldade, e que a gente às vezes não pensa sobre isso. E é uma esmola maior, como diz Emmanuel, a gente vai ler o comentário daqui a pouquinho dele, uma esmola maior, uma esmola mais eficiente, uma esmola mais importante do que essa que a gente dá convertendo o recurso financeiro em elementos de auxílio, ou o nosso tempo em elementos de auxílio. E essa esmola maior é o nosso dever bem cumprido. E aqui pode parecer estranho, né? Por que a gente está falando de doação e de repente recorre a dever? E é curioso porque quando a gente pensa entre a intenção e a ação, nós precisamos construir uma ponte de discernimento, algo que possa conectar a intenção com a ação correta. E essa intenção com a ação correta, se ela não tiver essa ponte do discernimento, muito embora a gente possa agir com boa vontade, com disposição, a efetividade da ação pode não atingir os parâmetros, os níveis que nós esperamos. Por isso, o dever bem cumprido, o discernimento em relação ao nosso dever, é essa ponte que une a intenção e a ação no sentido do auxílio ao outro. Eu vou aprofundar um pouquinho nisso. Quando a gente pensa em dever, em cumprimento do dever, do ponto de vista material, o cumprimento do dever significa o atendimento das nossas obrigações, cumprir aquilo que foi acordado, que foi combinado, e se a gente atende às nossas obrigações, se a gente cumpre aquilo que foi acordado, do ponto de vista material, nós estamos em dia com os nossos deveres. Acontece que do ponto de vista espiritual, o cumprimento do dever vai além do cumprimento das obrigações e do atendimento daquilo que está acordado. Porque é nosso dever também sermos promotores da paz. É nosso dever também sermos promotores da alegria, do bom ânimo, da disposição de agir corretamente. É nosso dever
servirmos de exemplo naquilo que nós estamos fazendo para que outras pessoas possam olhar para o que a gente faz e ter isso como referência na sua conduta, no seu dia a dia também, para se melhorar. É nosso dever sermos mais gentis, é nosso dever a gente agir com prudência, agir com caridade, com fraternidade. Ou seja, do ponto de vista espiritual, o dever ele tem essas sutilezas. Porque às vezes a gente pode, trazendo no dia a dia, a gente pode às vezes estar saindo de um estacionamento, a gente vai pagar o caixa ali, e é nosso dever pagar aquela quantia. Se a gente pagar o que está acordado, retirar o veículo, nós cumprimos o nosso dever do ponto de vista material. Nada de errado com isso. Só que o dever do ponto de vista espiritual, ele vai um pouquinho além. É a gente ser cordial, gentil, dar um sorriso com a pessoa que nos atende. Isso também é um dever do ponto de vista espiritual. Isso é aquilo que a gente faz a mais e que alcança essa dimensão da nossa responsabilidade espiritual. Ser gentil com uma pessoa, um ato de gentileza, é também um dever. A gente às vezes silenciar um pouquinho, escutar o que o outro tem a dizer, é um dever. E nesse discernimento do que é o nosso dever, se encontra aquilo que de melhor nós podemos fazer para a melhoria da sociedade. Porque no dia em que todas as pessoas do mundo, todos os cidadãos, cumprirem o seu dever no sentido espiritual, a fraternidade reinará no mundo e nós não teremos mais as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos e que às vezes outras pessoas enfrentam, de penúria, de limitação e escassez. O cumprimento desse dever, ele se dá em 4 campos de atuação: no lar, no trabalho, nas nossas atividades sociais e na nossa vida pública, naquilo que nós fazemos diante das outras pessoas. Eu vou dar apenas alguns exemplos. O nosso dever dentro do lar, às vezes, é o dever da renúncia, de fazermos um pouco a mais. É o dever do sacrifício. Lembrando sempre, quando a gente usa essa palavra, a gente está falando em trocar algo por algo melhor e não simplesmente a gente sofrer. Sofrimento e sacrifício não são sinônimos. O sacrifício é algo muito mais complexo, a gente já tratou disso nas nossas reflexões. Mas às vezes é nosso dever nos sacrificar em prol de algo melhor, a gente renunciar em função de algo que pode ser útil para o outro, a gente manter o silêncio quando for necessário. No ambiente de trabalho, às vezes é nosso dever perdoar um colega de trabalho, um chefe, um subordinado que não está muito bem. É nosso dever a gente se interessar um pouco mais pelo que a gente pode auxiliar o outro a melhorar o seu desempenho. É nosso dever não só cumprir aquilo que nós estamos assalariados para fazer, mas também buscar fazer um pouquinho mais no sentido de contribuir com aquelas pessoas mantendo um bom clima. No ambiente social, é nosso dever cultivarmos as boas relações, a gente ter uma postura que seja uma postura exemplar, que a gente busque não só fazer o que é esperado, mas que a gente também mantenha um padrão mais elevado de pensamento, de conduta. É nosso dever, no campo da vida pública, sermos gentis, sorrir, a gente cumprimentar as pessoas com alegria. São essas pequenas coisas que caracterizam esse outro nível do dever bem cumprido que tem o poder de transformar o mundo. Porque o que nós queremos não é só que as pessoas atendam às necessidades de quem passa por situações de privação, de dificuldade, isso é necessário. Vivemos ainda numa sociedade com muita desigualdade, mas é que a gente caminha na direção de uma sociedade em que todos nós cumprimos os nossos deveres espirituais. Porque quando a gente cumprir os nossos deveres espirituais, a fraternidade reinará entre todos e a caridade não será mais necessária, a caridade material, atender à penúria. Ela vai atender outras dimensões, porque a gente vai ter chegado num ponto em que nós estaremos vivendo uma sociedade de igualdade, de fraternidade, de justiça e de amor. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário de Emmanuel que nos inspiraram na reflexão de hoje.
O versículo está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, e nos diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E Emmanuel intitula o seu comentário A Esmola Maior. No estudo da caridade, não ouvides a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. No lar, ela surge no sacrifício silencioso da mulher que sabe exercer o perdão sem alarde para com as faltas do companheiro. Na renúncia materna, do coração que se oculta, aprendendo a morrer cada dia para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico. No homem reto, que desculpa as defecções da esposa enganada, sem cobrar-lhes tributos de aflição. Nos filhos laboriosos e afáveis, que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores as dívidas do berço que todo o ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. No ambiente profissional, é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto o concurso desinteressado e fraterno dos companheiros que sabem sorrir nas horas graves, ofertando cooperação e bondade para que o estímulo ao bem seja o clima de quantos lhes comungam a experiência. No campo social, é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa e o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Na via pública, é a gentileza que ninguém pede, a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia, ainda mesmo inarticulada, e a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muitas vezes sem coragem de endereçar-nos qualquer apelo. Acima de tudo, lembra-te da esmola maior de todas, da esmola santa que pacifica o ambiente em que o Senhor nos situa, que nos honra os familiares e enriquece de bênçãos o ânimo dos amigos, a esmola de nosso dever cumprido, porquanto, no dia em que todos nos consagrarmos ao fiel desempenho das próprias obrigações, o anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, uma vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação da perfeita alegria. Uma bela página de Emmanuel, nos convidando a essa, na expressão do benfeitor, esmola maior, essa nossa doação maior na direção de uma vida, de uma sociedade, do cumprimento do nosso dever espiritual de uma sociedade melhor. E o convite, o desafio, a proposta para nós hoje é que nós doemos essa esmola maior. Que a gente, seja no ambiente de casa, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente social, da via pública, nós possamos identificar situações em que nós podemos fazer esse algo a mais. Um gesto de gentileza, um sorriso, um pensamento de respeito. Às vezes a gente ceder um pouquinho, mas com essa consciência de que ao agir assim, nós estamos cumprindo, não com os deveres do mundo, os deveres materiais, mas estamos contribuindo com o dever que nos compete realizar do ponto de vista espiritual, na construção da paz, na edificação do bem, onde nós estejamos. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.